Aqui no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, esse acontecimento ele se deu por volta de 587. Claro que essa cronologia ela não é exata, antes de Cristo. Então no versículo 3, vamos agora enfatizar o versículo 3 e dar o título. Eu quero falar sobre a soberania de Deus no tempo, na história. Porque o Senhor agora vai perguntar para Ezequiel, filho do homem. E essa expressão no livro de Ezequiel, ela é usada, ela é referida a Ezequiel pelo menos 90 vezes. E no Novo Testamento, a respeito de Jesus, é dito ou Cristo falando de si mesmo ou sendo referido a ele cerca de 80 vezes. Isso fala da humanidade de Ezequiel, assim como a humanidade de Cristo, porque Jesus era filho de Deus e filho do homem. 100% homem, 100% Deus. Mas Ezequiel era homem, como nós. E aí Deus lhe faz uma pergunta retórica, quando Deus diz para ele, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor, tu sabes. Então Deus, quando pergunta para Ezequiel se aqueles ossos que Ezequiel está ali no vale de ossos secos, e ele vê que aqueles ossos eles já estavam sequíssimos devido ao tempo que estavam naquela situação. Essa visão que Deus lhe dá, na verdade, está falando da situação do povo de Israel, da casa de Israel, aqui conforme está escrito no versículo 11, que é toda a casa de Israel que está naquela situação. Então, o contexto aqui desse versículo, quando Deus faz uma pergunta que, humanamente falando, era impossível de que houvesse vida novamente naquele vale que estava ali sequíssimo, ossos sequíssimos, era um caos estabelecido. Mas ali impera a soberania de Deus quando o próprio profeta ele responde ao Senhor, o Criador, o Todo-Poderoso, Elohim, que estava ali em Gênesis, criando os céus e a terra. Então, ali ainda na citação de Gênesis, na narrativa de Gênesis, vai dizer que no princípio o mundo era o caos, era sem forma e vazio, mas o Todo-Poderoso, ele vai criar, ele vai dizer, haja luz, e depois ele vai criando, colocando tudo em ordem. Quando o profeta responde isso, ele está atribuindo a Deus a sua soberania de fato sobre isso, que eu quero falar, citando algumas passagens bíblicas que falam sobre a soberania de Deus. A gente vai ver em Lucas 1,37 dizendo que para Deus não há impossíveis. Não há nada que seja impossível, nada que possa limitar Deus, nem tempo, nem a geografia, nem a debilidade, a fragilidade humana, nada, nem a morte, porque Ele é o doador da vida e Ele ressuscita os mortos. Gênesis 18:4 e Jeremias 32:27 vai dizer que não há nada demasiadamente difícil para Deus. No contexto de Gênesis está falando sobre o nascimento de Isaac, que embora seus pais já fossem de idade avançada, Sara já havia cessado os costumes da mulher e ela também era estéril. Abraão já tinha o seu corpo envelhecido pelo tempo, mas o ser angelical ali na teofania que vai até ele, vai dizer que para Deus não há nada impossível, nada demasiadamente difícil. Assim Deus falando também para Jeremias, através de Jeremias, que não há nada demasiadamente difícil para o Senhor. Lá no livro de Jó, no capítulo 42, versículo 2, Jó, depois de o Senhor lhe fazer ali mais cerca de 80
perguntas retóricas para Jó, que ele não podia responder, iniciando uma pergunta para ele, a partir daquela, ele fazendo ali dezenas de perguntas que ele não podia responder, mas a primeira foi: Jó, aonde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Também Isaías, e aí Jó, agora, depois de tanto se perguntar, tentando entender o que estava acontecendo, então Jó vai dizer, Jó 42:2, sei que tudo pode, e os teus planos não podem ser impedidos. Isaías 43:13 diz que operando Deus, quem impedirá? Então Deus sabe, Deus tudo sabe, Ele tudo pode, Ele tudo faz, Ele tudo realiza, Ele tudo opera com o seu poder, porque Ele é o Todo-Poderoso. Hebreus 11:3 também fala que pela fé entendemos que os mundos foram feitos. E pela palavra do Eterno, pela palavra de Deus, as coisas foram sendo criadas. Então, tu sabes, Senhor. Tu podes, Senhor. Tu és, Senhor. Só tu pode fazer, Senhor. Só tu entende e compreende todos os mistérios, Senhor. Tu és o Todo-Poderoso. E nada para ti é impossível. E aí, vamos entrar na terceira parte dessa meditação, quando o Senhor então manda o profeta profetizar. Meu amado, minha amada, eu não sei o que você está passando agora. Não sei qual é o vale que você se encontra. Se o vale na sua vida, o vale de ossos secos, está tão seco que você não vê solução. Mas eu quero te dizer que há um Deus nos céus, que Ele tudo pode, e os seus planos não podem ser impedidos. Tudo que Ele quer, Ele faz, com o poder da sua palavra, que não tem impedimentos para que Deus possa fazer. Não há tempo, distância, não há no homem nada que possa impedir, a não ser a incredulidade, mas tudo é possível ao que crê. Fique com o Senhor e com essa palavra, em nome de Jesus. Amém.